pastor Kleber, apesar que eu prefiro que me chamem de Kleber. E eu sou pai de 2 filhas lindas, marido da Giovana Conte. Eu, além de pastorear uma igreja na comunidade do Capanema, que é uma comunidade carente em Curitiba, eu também sou empresário no ramo de aquarismo e aquapaisagismo. Essas são minhas atividades principais hoje. Eu queria estudar teologia porque eu entendia que seria interessante servir o ministério como pastor, eu me sentia vocacionado para isso. E parar na FATEV foi meio que acidental, porque eu comecei em uma faculdade e aí o presbitério do qual eu fazia parte resolveu que eu deveria estudar em uma outra instituição. E eu simplesmente fui mandado para o FATEV, então foi bem ocasional, eu não imaginava, né? De repente, quando eu vi, eu estava estudando na FATEV. E dali eu fiquei e resolvi continuar, mesmo porque não tinha muita opção. Mas foi algo bem legal, eu gostei bastante. Eu acho que a FATEV me ajudou a consolidar algumas percepções que eu tinha. E nessa consolidação, ela chancelou uma visão de mundo, uma visão de cristianismo, de como a gente serve a Jesus. Eu não conhecia as expressões, eu não conhecia os termos técnicos para o que eu vivo hoje. Mas eu sabia que quem serve a Jesus deveria fazer isso em todos os aspectos da sua vida. E na FATEV eu entendi, eu aprendi muito sobre, por exemplo, missão integral. E eu passei a olhar tudo o que a gente vivia e entender que a proposta do Evangelho ela não é para um setor da vida, um setor privado da vida, mas ela é uma proposta para a vida, para tudo que é vida, para tudo que a vida abrange, como a vida acontece. E o FATEV me mostrou que, infelizmente, a gente precisava até de uma teologia da missão integral, porque o que a gente tinha antes era uma teologia reformada, mas particionada, e que não olhava para esses vários aspectos que a vida abrange. Então, para mim, o FATEV foi fundamental para eu entender que, sim, essa era a pegada, e para me dar base, para me dar conteúdo, para me ajudar a embasar, a acreditar e vivenciar aquilo que eu suspeitava que era real. O FATEV me ensinou que sim, aquilo é real e que eu podia viver daquela forma. A sensação que eu tenho com a FATEV é que, aliás, não é uma sensação, eu sempre ouvi a casa verbalizando isso, que a preocupação deles era que o aluno estivesse inserido no contexto da realidade. Um sentimento que eu tenho em relação a muitas outras faculdades, eu não quero ficar fazendo comparação ou desmerecendo qualquer outra instituição, mas eu tenho uma sensação, um sentimento de que muitas dessas instituições, elas querem tirar o aluno da realidade, ensinar um academicismo que soa a uma espécie de santidade que não conversa com o dia a dia. Eu acho que o maior diferencial da FATEV é que a FATEV faz questão de que o aluno não deixe de olhar para a rotina. A FATEV incentiva que o aluno tenha um emprego, que ele pague as suas contas. Então o aluno sabe o que é um boleto de conta de luz, o aluno sabe o que é não ter, de repente, subsídio para fazer o almoço. Eu passei muitas vezes à base de miojo e sardinha, mas esse choque de realidade fazia a gente experimentar um pouco do dia a dia em que o cidadão brasileiro, vivendo num país que parece que está constantemente em crise, também vive. Isso dá respaldo, isso fornece capacidade de empatia. Quando a gente sente a dor do outro, a gente entende, a gente valoriza e a gente acolhe com muito mais capacidade, com muito mais propriedade. E eu acho que o FATEV faz questão de que o aluno vivencie isso. Confesso que eu não vejo isso em outras instituições. Eu diria que esse é um grande diferencial.
E a gente tem uma série de alunos, amigos, colegas que hoje estão no ministério, que entendem a realidade do país onde vivem e, sinceramente, eu não vejo motivos para se ter dúvida em uma instituição como a FATEV. Os professores são extremamente gabaritados. Se a questão é acadêmica, nós temos bacharel em teologia, mestres em teologia, doutores em teologia dando aula. Se a questão é financeira, eu imagino que o valor da mensalidade, apesar de que faz tempo que eu não estou lá, mas seja tão equivalente quanto qualquer outra instituição de ensino. E, sinceramente, se há alguma dúvida, eu queria dar um conselho, deixar uma sugestão. E a minha sugestão é, de acordo com Colossenses capítulo 3, versículo 15, seja a paz de Cristo o hábito no seu coração. Vem para a FATEV.